vejo o Espírito Santo soprando nesse lugar, trazendo você de volta ao propósito chamado. Tem pessoas que estão aqui e estão feridas com o ministério. Deus me mostra isso. Você está cansada e ferida pela igreja. Sabe de uma coisa? Existe um Deus aqui que tem óleo suficiente para curar você. Glória a Deus! Estende as suas mãos mais alto que você puder. Isso. Começando assim já. Mas não é para você levantar a mão para você abençoar algo, é para você se render. Isso. Como alguém que se rende, diz assim: todas as minhas armas contra ti, Senhor, estão no chão. Eu não estou resistente à voz do teu Espírito. A verdade é que o meu coração está amolecido, o meu espírito está aquecido, e eu quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, ao redor desse prédio aqui existem anjos com espadas desembainhadas com fogo. Aqui nesse lugar, só o teu Espírito fala. Nós calamos a voz do medo, nós calamos a voz da angústia, da incredulidade, das dores. E aqui nesse lugar, o teu doce Espírito vai falar nessa noite. Em nome de Jesus, você pode aplaudir a Ele. Ele é digno, Ele é exaltado. Aleluia. Você pode se assentar. Uau, estou muito feliz de estar aqui. Quando eu digo muito feliz, eu estou muito feliz de estar aqui. Mas tão feliz que eu sabia que esse dia ia chegar, de eu estar aqui. Essa terra fala muito ao meu coração. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane. Eu sou casada com o Telmo, meu marido está por aí, com o pastor Ronaldo. E eu sou mãe da Vitória, de 17 anos, e da Isabela, de 6 anos. Estou aqui amparada pela minha casa. E você pode ter certeza que os homens e as mulheres que Deus vai usar nos últimos dias são homens e mulheres que o primeiro ministério deles é a família, é a casa. Para esses, Deus está derramando um nível alto de autoridade e graça. E sabe de uma coisa? Vim para essa terra falar muito ao meu coração, porque há anos atrás eu morei em Belo Horizonte. E engraçado que BH foi a terra da moenda para mim, o lugar onde Deus usou para me esmagar. E glória a Deus por isso, porque eu sempre digo que uma uva, quando ela fica inteirinha, dali 3, 4 dias ela vai perecer, e ela vai estragar, e ela vai para o lixo. Mas uma uva esmagada, ela entra num processo que quanto mais o tempo passa, melhor ela fica. Porque ela se transforma num vinho, que quanto mais os anos passam, melhor ele fica. Eu acredito que assim é a vida de todo homem e toda mulher que se coloca nas mãos de Deus, quando permite ser esmagado por Ele. Quando você diz assim: olha, o meu sonho era ser uma uva inteira. A bem da verdade, Deus, eu achei que o Senhor ia me fazer uma uva inteira. Mais ou menos quase um ano atrás eu tive um sonho. Pode ser uma conversa entre amigas? Relaxa aí. Há exatamente um ano atrás eu sonhei que tinha um ministério ministrando numa plataforma, e eu olhava um pouco de longe, e de repente aquela ministra que estava cantando tombou no chão. Quando ela caiu no chão, ela se jogou no chão, ela disse assim: eu não tenho mais forças para levantar. E aí eu saí de onde eu estava, subi na plataforma e cheguei no ouvido dela e falei algo no sonho. Eu disse assim: Deus não acabou com você, não terminou, mas você precisa ouvir o som da uva esmagada. E quando eu acordei, Deus falou assim comigo: filha, eu estou chamando ministros nos últimos dias, que eles serão como uvas esmagadas na minha presença. Eles vão permitir que os meus processos esmaguem eles, para que possa fluir um vinho novo.
E desde então, o Senhor tem falado muito comigo sobre se submeter aos processos de Deus. E se existe uma coisa que nós fazemos facinho, é fugir deles. A gente tem problema com espera, nós temos problemas com expectativas a respeito do que Deus vai fazer na nossa vida. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, que palavra para essa noite? E Deus falou comigo: filha, diga a elas, para elas não fugirem das minhas mãos. Ainda que esteja doendo, tem algumas mulheres que para você estar aqui hoje, você está esmagada. Deus me mostra isso. Existem mulheres que estão num nível de desgaste e cansaço, que, como diz o mineiro, fala não é assim? Mas sabe de uma coisa? Em tempos de desgastes e dores, é tão impressionante que Deus não te joga no ministério para você. Olha que interessante que Deus, Ele não pega você do jeito que você está e diz assim: não, vai frutificar. Porque a verdade é que ministérios são extremamente desgastantes. Eles não são supridores, eles são consumidores. Entende isso? Eu estou aqui hoje ministrando, mas eu estou hoje dando para a multidão, rasgando meu coração, liberando o que está aqui dentro. Eu estou arrancando de mim, da minha vivência com Deus, daquilo que eu acredito. Mas após, quando eu chegar no hotel e sair daqui, eu vou precisar me lançar no chão do quarto e dizer: Deus, me supre agora. Porque eu dei para a multidão, mas agora eu preciso ser devolvida do Senhor. E os momentos, sabe de uma coisa? Às vezes a gente vai olhar para Deus e vai pensar assim: ah, Deus está muito chateado comigo, porque sabe, Vivi, eu estou passando um tempo que eu me sinto seca, infértil. Tudo que eu faço não dá certo. E eu lembro que Contagem para mim foi a terra do descanso. Quando eu morei em Belo Horizonte, se tem uma coisa que Deus faz na moenda, quando Ele nos esmaga, é que é o seu tempo com Ele. Tudo que você for tentar fazer, para tentar frutificar na hora que você precisa descansar, vai morrer. Aí você pensa: mas eu tenho promessas. Você vai ver algo muito interessante na vida de Sara. Sara tinha uma promessa. Você imagina, Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Para um casal de velhinhos estéril. Deus, Ele não sabe brincar. É incrível que Deus, Ele vai olhar para um deserto e escolher ali um lugar perfeito para fazer um jardim secreto. Ele podia ter dito assim: olha, eu vou escolher a floresta amazônica, olha que lugar maravilhoso, para fazer o meu jardim secreto, já está meio pronto. A gente não é assim? A gente sempre vai pender para aquilo que está meio pronto, preparado. Deus ama os improváveis. Lugares improváveis. Hoje eu estou com uma camiseta escrito assim, ó: improvável. Porque esse é o tipo de gente que Deus tem levantado nos últimos tempos. E as circunstâncias improváveis que você tem vivido, escute o que eu estou falando para você, são os lugares que vão ser supridores na sua vida do propósito do Senhor. E algo muito interessante acontece com Sara. Sara olha toda aquela promessa. Eu vou te contar uma coisa. A visão celestial de Deus para a sua vida é sempre maior do que aquilo que você pode tentar entender. A verdade é que você vai tentar encaixar aquilo que Deus fala, as promessas na sua vida, e você vai perceber que não encaixa. Não encaixa. Você diz: mas a minha circunstância está tão contrária àquilo que Deus está falando, igual Sara e Abraão. Como que a gente vai ser pai e mãe de uma grande nação, e que a nossa descendência vai ser como as estrelas do céu? Você já tentou contar as estrelas do céu? Agora imagine algo muito mais desafiador: vai ser como as areias, a areia da praia. Você já esteve no mar e pegou? Eu sei que mineiro gosta de praia, né, gente? Eu moro a 20 minutos da praia.
e a gente pega assim a areia na mão, não dá, aquela areia que está na tua mão, tu não consegue contar quantas tem na mão. Tu imagina em todo o mar. E ele disse assim, a promessa de Deus foi, a tua geração, ele diz assim, ó, não tenta contar aquilo que eu vou fazer na sua vida, não tenta contabilizar. A gente gosta muito de contar, e Deus fala assim, ó, não contabiliza, não dá para contar. E eu comecei a aprender que Deus coloca um óculos muito maior daquele que a gente pode suportar, para que a nossa visão aumente. Mas Sara olhou para a condição dela e ela fez uma coisa que muitas de nós fazem. Sara chamou uma Agar, com fertilidade. Sabe quando Deus te dá uma promessa e você olha para você, não tem habilidade para isso, e você quer uma barriga de aluguel para gerar aquilo que é para a sua vida? Quantos problemas nós temos dentro das igrejas por mulheres que têm promessas, são carregadas de promessa, mas escolhem gerar através de outras mulheres. Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que Deus chamou para você gerar, não coloque em outro ventre. Você que tem um chamado para mulheres, você que tem um chamado dentro da igreja, escute o que eu vou falar para você, não tente gerar na vida dos outros aquilo que Deus quer gerar em você. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando Sara engravida daquilo que era para... Aliás, quando Agar engravida daquilo que era para Sara engravidar, a Bíblia diz que Agar desprezava Sara. As áreas da sua vida não tratadas, as áreas que ainda são escravas da sua vida, vão sempre perseguir os lugares aprovados de Deus dentro da sua vida. É por isso que você não pode gerar na carne aquilo que só pode ser gerado no Espírito. Agar e Sara, esses dois úteros, representam coisas muito importantes para nós. Primeiro, você já percebeu isso? Escute o que eu vou te falar. Gerar na carne é muito mais fácil que gerar no Espírito. A carne é fértil, gente. Para você se irar e falar coisas que você não deveria falar é muito fácil. Você se indigna com seu marido, você fica chateada com alguma situação. Tem mulheres talvez que estão aqui que são explosivas. Só Jesus na vida de vocês. Porque eu sei que vocês têm um coração maravilhoso, é verdade. As mulheres explosivas, elas têm uma bondade, o coração delas é bom. Só que elas não conseguem dar conta da língua delas. A língua vai na frente do coração. Já aquelas que são caladas, elas têm uma ruindade dentro delas, assim, que elas conseguem controlar até a boca. Eu tenho até medo desse tipo de gente. Sabe? A carne, ela é extremamente fértil. Tudo que você joga nela, dá fruto. E frutos ruins. Agora vai gerar no Espírito. Você vai precisar passar por um processo. Você vai precisar, às vezes você vai ver no Espírito, você é infértil. Está cheio de promessa de Deus. Deus falava assim, minha Sara, eu quero te preparar para você gerar aquilo que é meu. E eu vejo muitas Saras aqui hoje que tentaram gerar em Agar, estão frustradas, querendo desistir. Essa palavra hoje é para você, não desista. Não desista. E sabe o que eu vejo aqui nessa noite? Eu vejo uma brisa suave. Quando eu entrei aqui nessa igreja, Deus falou comigo, filha, hoje eu vou passar uma brisa suave, que vai tocar a ponta de mulheres, da caverna de mulheres que estão encavernadas. A mesma brisa que resgatou Elias de uma perseguição, a mesma brisa que trouxe Elias de volta ao propósito, vai ser a brisa que vai tocar nesse lugar hoje. Sabe o que eu vejo nessa noite? Muitas profetas caladas. Muitas mulheres hoje aqui precisam ser destravadas. Você está vivendo de passado, vivendo do ontem. Deus tem uma estrada nova para você. Você quer carregar as coisas do passado, as pessoas do passado. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes uma pessoa do seu passado no seu presente pode fazer muito mal.
Se tem uma coisa que Deus faz quando Ele começa a trocar, começa a mudar, esmagar a nossa vida, é mover e mexer nos nossos relacionamentos. O mesmo Deus que me conecta a você por um propósito, o mesmo Deus que um dia fez você abrir o YouTube e assistir uma ministração minha e você se conectou comigo. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que são minhas amigas, eu só não conheço você ainda. O mesmo Deus que conecta alguns, desconecta outros. O problema é que a gente está muito acostumado a se conectar em ganhar. Nós temos problemas com perder. E para você andar com Deus, você vai ter que se habituar a muitas vezes a perder. E a entender que às vezes perder é ganhar no reino de Deus. O Senhor está falando ao coração de muitas mulheres aqui. E eu queria falar um pouco sobre Elias e o processo que Elias passou de esgotamento. Você sabia que nós como igreja passamos por um período que a gente achava que até ter psicólogo era pecado, não é assim? Que crente não tem depressão, crente não tem esgotamento. Deixa eu falar uma coisa para você, a gente se esgota. É por isso que hoje, no final dessa palavra, vou dar umas dicas para você se cuidar. Mas eu vejo o Espírito Santo hoje levantando profetas desse lugar, levantando a palavra profética nesse lugar. Tem mulheres que estão aqui que você é apaixonada pelo Senhor Jesus. Queima dentro de você algo. Você sabe que existem águas mais profundas no Senhor e você quer estar nelas. Você disse assim: eu estou cansado de ir em lugares onde não tem a presença de Deus. Eu estou cansada de participar de reuniões vazias. Eu estou cansada. Senhor, me leva para as águas de Ezequiel, porque eu quero que o Senhor comece a medir águas mais profundas para mim. Mas muitas de vocês estão pensando seriamente em desistir. E o Espírito Santo sabe disso. Sabe de uma coisa? Você não pode viver numa vida dupla. Escute o que eu vou falar. Não ceda à tentação de viver uma vida dupla. Seja uma só. Deus não está procurando uma mulher ideal. Deus está procurando mulheres reais. Seja de verdade em tudo que você faz. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Você precisa caminhar na verdade. É por isso que quando você vai fazer uma oração pública, você muda até a voz, não é? Quando alguém pede para você orar: oh meu Deus, não, Pai, Deus de Isaac, Abraão e Jacó. De Abraão, Isaac e Jacó, né? E aí, mas quando você está lá no seu quarto sozinha, você às vezes não tem nem o que falar, você só tem lágrimas. Porque naquele lugar você percebe que Deus está te vendo por dentro. Não é lugar de engano. E sabe de uma coisa? Seja uma mulher que caminha na verdade. Se é uma coisa que eu aprendi com Elias, é que Elias era de verdade. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Em 1 Reis. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 19. Deixa eu te dar um contexto antes de a gente ler. Elias, ele tinha passado por um dos momentos mais importantes na vida dele com Deus, na sua construção com Deus. Elias tinha ido para o Carmelo, chamou todos os adoradores de Baal. Quem conhece essa história? E ele pediu para construir 2 altares. E aí ele falou assim: construa um altar para Baal e eu vou construir um altar para o meu Deus. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que os adoradores de Baal foram todos para aquele Monte Carmelo. E eles começaram então, pela manhã, se cortar. Começaram a fazer de tudo para que o fogo descesse. Baal não respondia. Elias chegou a ser sarcástico. Falou: ele deve estar dormindo, Deus de vocês. E aí, todo aquele movimento e não acontece nada. Aí Elias nos ensina como é que é o nosso altar.
que é a mesma coisa que o ventre de Sara. Sabe como é que é? Quando ele constrói o altar, ele falou assim: joga água nesse altar. Ele aumenta a impossibilidade para o fogo descer. Escute isso. Antes de Deus derramar fogo na sua vida e aprovar a sua vida, Ele vai gerar muitas impossibilidades. Então Elias pediu água, e aí eles encheram uma valeta de água ao redor daquele altar. E a Bíblia diz que ele só fez uma oração e falou: Deus, mostra que Tu és o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que fogo desceu do céu, lambeu toda aquela água e consumiu todo o sacrifício. Naquele dia, todos descobriram quem era Deus naquele lugar. E Elias sai daquele lugar. Você imagina como que eu e você sairiam de um lugar desse? E muitas vezes nós temos a nossa vida aprovada por Deus. Escute o que eu vou falar. Os desgastes não sinalizam que você é desaprovada. Escute isso. Mas que existem áreas dentro da sua vida que precisam, escute, precisam ser devolvidas, restituídas. Foi um dos maiores embates. Escute, o embate foi incrível. Deus respondeu, mas houve um desgaste na vida de Elias. Entende isso? Ele se desgastou aquela tarde, aquele dia inteiro. Mas vive, Deus deu vitória, mas às vezes uma vitória é desgastante, porque você lutou. Por favor, não negligencie as suas roupas rasgadas, a sua bota furada, os seus machucados depois de uma guerra. Não negligencie. E aí nós estamos num momento aqui na palavra. 1 Reis 19 diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Só um entre parênteses aqui. Não lembra a história de Jonas? Jonas fugiu também. Sentou sobre o pé de uma planta e pediu o quê? Quero morrer. Está vendo que os profetas se parecem? E todo profeta, ele é meio dramático. Se a tua amiga é dramática, é uma boa indicação que ela seja uma profeta. Ela fala em morrer, qualquer coisa ela fala em morrer. Tem gente rindo de nervosa aí. Para o 5. Não, para o 5 não. No 4 ainda. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. E ele falou: já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois eu não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então, ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: agora levante-se, coma um pouco mais, do contrário você não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o monte Sinai, o monte de Deus, e ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Uau! Eu aprendo aqui algumas coisas, e olhando para esse texto, vem uma pergunta: como nós enfrentaremos os nossos desgastes? Já fez essa pergunta para você?
Como nos levantar depois de desgastes ministeriais, desgastes espirituais, pressões emocionais, quebras de relacionamentos. Talvez eu estou falando aqui com mulheres que você está passando por um processo de divórcio. Está difícil demais. Como segurar isso? Como lidar com as demandas do dia a dia? Gente, eu não sei você, mas há 2 semanas atrás eu quase pirei. Porque a gente chega em casa, nunca vai acabar. E parece que se a palavra mãe, você ganhasse R$1 todas as vezes, aí que era só milionária. É só gente com bolsa da Chanel. Era só gente assim. Mas não. Passamos por expectativas. Olha, o teu marido tem expectativas ao teu respeito. E quer saber? Isso desgasta. Outras mulheres aqui passam por expectativas da família. A tua mãe, por que não vem mais me visitar? E você está igual Marta quicando na cozinha enquanto Maria está jogada aos pés de Jesus. Já viu aquela pessoa que vira visita? Eu acho tão engraçado que quando a gente vai receber uma visita lá em casa, né? O marido da gente vira visita, né, gente? Outro dia eu lembro que eu recebi visita, aí eu lá na cozinha, né? Porque a gente fica muito atrapalhado, tem gente que tem um dom de receber, eu estou aprendendo, estou buscando. E aí, eu lá na cozinha toda, aí eu levei pro casal ali, servi algo para eles, eu falei, ó, prova, não é a minha especialidade, mas estou aprendendo. Aí eu servi para os dois e o Thelma assim, para mim, eu falei, ai, que infeliz, virou visita, pensei, vai me ajudar, eu estava igual Marta, Senhor, o senhor não te importa, se eu estou lá na cozinha, ela está aí sentada, ela está me ajudando. Muitas vezes a gente está ressentida igual Marta, ansiosa, preocupada, isso desgasta, mas eu acho que aqui em Contagem não, só lá em Criciúma. E aí você se sente culpada porque você se estressa, fala o que não deve. Aí você entra numa procrastinação. Ai, já que eu não vou dar conta de nada, não vou fazer nada. Vou ficar na rede social. Aí vem aquela culpa. Aí o Espírito Santo vai para a Bíblia. Ai, não tem mais força. Mas força para ficar vendo o Instagram tem. Como nos livrar disso? Primeira coisa, reconheça que você está desgastada. Para de mentir para você mesma. Reconheça, eu estou cansada, eu estou carregando fardo demais. Deixa eu te falar uma coisa, o fardo de Jesus é leve. Dá uma mexida no ombro. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, ó. Você não deve nada para ninguém. Você não precisa impressionar ninguém. Igual eu hoje. Eu tinha separado um look lindo para ministrar aqui. Eu ia me aventurar num look todo roxo, lilás, com um casaco vermelho por cima. Quando eu cheguei no hotel, eu recebi uma notícia muito triste. Uma pessoa que eu amo muito faleceu, lá da nossa igreja. Uma das mulheres que foi usada para me construir. Vocês sabem que eu perdi a minha sogra faz menos de 3 meses. E eram as 2 casas que eu era amparada. Sabe aquele lugar que você é filho? Que você pode ser você mesmo? Tanto que eu tinha um ritual na casa dessa pessoa que faleceu, que era sempre abrir a geladeira da casa dela. Às vezes não tinha nada na geladeira. Aí ela dizia, Vivi, não tem nada, mas eu tenho que abrir a tua geladeira. E hoje ela veio a falecer. Na hora que eu entrei no hotel, ia tomar um banho, a notícia do falecimento dela. Uau! De repente eu falei, um tênis e uma calça jeans serve. Entende isso? Você está me entendendo? Aí eu pensei, mas eu queria tanto me arrumar para estar lá. E Deus falou assim para mim, muito claro, você não precisa impressionar ninguém. Seja você. E é por isso que eu tenho trocado salto por tênis. Porque a gente tem velocidades maiores para viver aquilo que Deus tem. Sabe de uma coisa, às vezes tentando impressionar pessoas, nós estamos atrasando o propósito de Deus para a nossa vida.
Às vezes Deus está te oferecendo uma vida mais simples, e você está todo momento tentando impressionar, fazendo coisas que você nunca foi chamada para fazer, para tentar impressionar pessoas que você nem conhece. É por isso que o tempo todo, quando eu tento fugir da essência, Deus me joga para a essência de novo. E não tem lugar melhor do que a dor para te mostrar quem você é. Reconheça, tira o salto. Tira esse salto e reconheça quem você é. Reconheça diante do seu Deus: Pai, está difícil. E eu quero começar a desenhar um processo de restauração na vida de Elias, que Deus vai começar a fazer com você. Escute. A Bíblia diz: o Espírito Santo está aqui. Ele está trabalhando. Eu vejo uma equipe do céu aqui, abrindo feridas e começando a colocar remédio. Tem algumas mulheres que estão sentindo o coração aquecido. E você pensa assim: é nessa atmosfera que eu quero morar o resto da minha vida, debaixo dessa presença. A Bíblia diz que quando Elias entra nesse lugar de fuga e desistência, Deus envia o que para ele? Um anjo. Deus vai sempre enviar um anjo na nossa vida, para ser supridor. Deixa eu falar, assim como tem pessoas que nos desgastam e tiram pedaços de nós, escute o que eu vou falar, existem pessoas que são supridoras. Não sei se você tem essa amiga, que parece que quando você chega perto dela, você tira toda a máscara, toda a capa, e você, ai, que bom que eu estou perto de ti. E aí você pode chorar, você pode falar, e ela sempre tem uma palavra que é um pão quentinho para você numa hora de muita fome. Deus vai levantar um anjo na sua vida, que vai chegar na hora certa. Esse anjo, ele sempre esteve olhando Elias, mas ele chegou numa hora certa. Ele chegou na hora que Elias estava querendo desistir e fugir. E sabe qual é a forma que o anjo vem? Ele toca em você. São pessoas que têm o poder de tocar na gente. Você diz assim: eu quero me conectar com aquela pessoa. Sabe, não precisa nem ser de muito tempo, porque às vezes tem pessoas até de sangue. Pode ser de sangue, mas são totalmente diferentes da gente. Não é porque é parente que caminha no mesmo propósito. Escute o que eu estou falando, não tem a ver. Às vezes uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, parece que são amigas de infância. Não dá para explicar essa conexão. Por quê? Porque anjo do Senhor enviado para você te toca, alcança lugares dentro do seu coração que outras pessoas não alcançaram. Todas as vezes que você ouve essa pessoa falar, parece que algo de você, uma represa se abre. E duas coisas o Senhor faz através desse anjo. Ele supre uma necessidade básica: fome. Já viu mulher com fome? É a coisa mais terrível de se ver na face da terra. Eu não sei você com fome como que você fica, mas eu fico de terrível. Quando eu vou fazer jejum lá na minha casa, gente, eu aviso todo mundo. Eu ando com a cara emburrada assim dentro de casa. Aí quando o meu micro-ondas, ele é espelhado, né? E ele está num lugar alto na cozinha. E aí outro dia eu estava assim fazendo as coisas, eu estava fazendo para eles, mas não ia poder comer. E eu ali fazendo, de repente eu olho pro micro-ondas, eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Quem é essa? Eu falei: em nome de Jesus, Senhor. A primeira coisa que o Senhor faz para Elias é suprir uma necessidade básica: a fome. Um pão quentinho. Sabe de uma coisa? Se você está cansado, sobrecarregado, vai comer. Come aquela lasanha. Come aquele feijão tropeiro.
Come, é sério. Estou falando de verdade, vai comer. Mas eu quero apontar agora para algo espiritual. Às vezes muitos dos teus embates e desgastes vêm que você precisa que um anjo te traga um pão assado. Elias não tinha força de assar um pão, preparar um pão. Às vezes o YouTube, traz um anjo para você com pão assado e quentinho, água fresca. E o que me chama a atenção é que, olha isso, Deus mandou um anjo, pessoas que promovem descanso, pessoas que não são peso. Ai, como é bom andar com gente que não é peso. Coisa triste. Ai, tu foi almoçar na fulana, por que não me convidou? Nunca faça isso. O grande problema das mulheres é que elas não sabem se relacionar. Elas querem suprir as dores emocionais dela na vida dos outros. Ela é uma cobradora. Ela é cobradora do marido, ela é cobradora da família, ela é cobradora das amigas, ela é cobradora. Por que tu não fez isso? Por que tu me deixou? Ela está sempre cobrando, mas a verdade é que nem o teu marido, nem as tuas amigas, ninguém é capaz de te suprir. Ninguém. O único que supre é Deus. E aí, Deus envia pessoas que não são pesos. Eu costumo chamar essas pessoas de redentivas. Outro dia eu estava estressada, e tem uma amiga minha que ela é muito de Deus. Ela é essa pessoa na minha vida, é o meu anjo. Sabe aquela mulher controlada, sábia? E ela tem uma percepção espiritual fora do comum. Eu tenho convicção que daqui a alguns anos Deus vai estar usando essa mulher pelas nações. Por enquanto ela está escondida. E eu desfruto muito daquilo que Deus compartilha com ela. Eu vindo para cá, ela me trouxe uma revelação do que ia acontecer aqui. E aí eu fui conversar com ela, estava tudo uma bagunça dentro de mim. Eu falei, olha, deixa eu conversar contigo, me dá atenção, olha para mim. Ela olhou e comecei a conversar com ela, e ali eu posso rasgar. Ela é a pessoa que eu confesso meus pecados, é a pessoa que eu digo, olha, está difícil. A Bíblia diz que a gente confessa para o Senhor para ser perdoado, mas a gente confessa para o outro para ser sarado. Eu preciso ser sarada de alguns sentimentos, alguns pecados. E ela, aquela que me escuta e continua me amando, senta para ouvir minha ministração, mulher de Deus. E aí eu pude olhar para ela e ela, sabe aquela palavra de uma pessoa que te organiza por dentro? Uma palavra dela me organizou por dentro. E era tudo que eu precisava para aquela hora. A segunda coisa, o anjo deixou Elias dormir. Não negligencie o descanso. Quando a gente é mãe de filho pequeno, facilmente a gente fica estressada. E uma mãe estressada que não descansa, você sabe como que a gente fica. A Bíblia fala muito claro do descanso. É igual lá na igreja, eu falo muito isso, eu e o Thelma, a gente vive muito isso, porque a igreja lá é grande, o ministério é um desafio. Eu viajo para ministrar. São tantas demandas, gente. É domingo aniversário da minha mãe. Preciso estar no almoço. Não importa se eu estou cansada de viagem. Eu jamais vou negligenciar um aniversário da minha mãe, ainda mais numa situação que nós estamos vivendo hoje. E são tantas situações que eu e o Thelma, a gente falou assim, nós não seremos esmagados pela urgência. O maior inimigo da prioridade é a urgência. Escute isso. Seja uma mulher que tenha prioridades e não permita que as urgências esmaguem você no meio do processo. Então, uma vez por semana, nós saímos juntos para jantar só nós dois. E a gente sai para jantar e para namorar. Porque lá no namoro, há 24 anos atrás, eu fiz uma aliança com o Thelma. Eu falei assim, sabe de uma coisa, Thelma? Os casamentos ao meu redor são muito frios. Nós dois jovenzinhos, 17, 18 anos. E eu não quero que o meu casamento daqui a alguns anos seja frio. Eu quero ter um eterno namorado. Tu aceita? Ele falou, eu aceito esse desafio. E nós estamos juntos há 24 anos. E nós somos namorados ainda. Então nós sentamos numa mesa, olhando no olho, rindo de coisa nada a ver, gente.
comendo a comidinha que a gente gosta, pegando um na mão do outro, contando histórias, sonhando juntos. Mas às vezes o telefone toca. Pastor, a minha avó está endemoniada. Aí a avó endemoniada. Pastor, o que nós vamos fazer? E agora? Em outras épocas, a gente largava tudo e saia correndo. Sabe o que a gente aprendeu a fazer? Delegar para os anjos. Pessoas que estão do teu lado para te ajudar a carregar a visão celestial que Deus colocou na sua vida. Aprenda a delegar. Para de querer carregar tudo sozinha. Tem mulher que está aqui que carrega a família dele inteira sozinha, nas costas. Está a mãe, está o pai, os irmãos, problema de todo mundo. Deixa eu dizer, você não é a salvadora do mundo. Arranca essa capinha de Mulher Maravilha, porque isso é falso. Às vezes a mulher tentando ajudar a sua própria família e parentela destrói o seu casamento. Leva para dentro do casamento problemas que ela não deveria levar. E já digo, um parênteses, você não é as mulheres da sua família. Para de carregar um legado, um fardo, um bastão que não é seu. Você vai construir uma história nova. Ah, porque aconteceu com a minha tia, não vai acontecer contigo. E nós estamos quebrando um padrão. O pastor não vai vir, não. O pastor está jantando com a esposa. Isso é muito espiritual. Porque se o meu casamento não está bem, quem cuida de igreja? Entende o que eu estou falando para você? Deixa eu te falar uma coisa. Descanse. Tem coisas que é o Senhor que vai fazer, não é você. Pega a mão dos teus filhos, vai para o parque. Senta naquela cadeirinha, num lugar, vê eles brincar. Sai do celular. Curte a vida. Descansa. Desfruta do que Deus te deu. Elias precisava descansar. E sabe de uma coisa? O anjo toca nele de novo. E diz o seguinte: Elias, come mais um pouco, porque agora esse pouco que tu vai comer vai te dar sustância para passar por um processo de provação. Quando a Bíblia fala 40, a Bíblia está falando assim, ó, provação. Elias ia caminhar 40 dias e 40 noites até o lugar, e ele precisava comer um pouco mais. Sabe de uma coisa? Para você poder, e o anjo falou, se você não comer, você não vai conseguir. Para você poder aguentar algumas provações, você vai precisar comer da palavra um pouco mais. O que você está comendo hoje não é o suficiente para te sustentar, para te levar onde Deus quer te levar. E aí você diz, a minha vida parece que está travada. Você está comendo? Porque o que faz você andar adiante é o tanto que você come, o tanto que você se alimenta. Eu lembro que em 2005... foi um ano marcado na minha vida de fome e sede de Deus. Gente, eu me converti de verdade. Eu sou cristã desde pequena, mas em 2002 eu me converti. Quem acompanha, me conhece, sabe disso. Eu me converti em 2002. Mas foi só em 2005 que eu tive uma fome. Gente, as minhas tardes eram na sala jogada no chão, pedindo para Deus, Deus, eu quero mais da tua presença. E as revelações de Deus vinham, e Deus vinha, e eu lembro que naquela época, eu comia um pouco mais. Eu comia aquilo que, muito mais do que eu estava acostumada a comer. E sabe de uma coisa, eu passei por um grande processo de provação. E eu creio que eu só consegui caminhar por aquele processo. Escute, porque eu me alimentei. Eu queria te fazer um convite e deixar uma tarefa depois desse culto. Amanhã pela manhã, tome o seu café da manhã. Pegue 2 xícaras ou 2 canecas. Coloque 2 pratos na mesa. Pegue a sua Bíblia e convide Jesus para se sentar na sua mesa. E diga assim, toma café comigo. Essa palavra aqui só faz sentido quando você está perto. É por isso que você tenta ler ela longe dele e não parece nada faz sentido. Mas eu quero que você faça isso amanhã pela manhã. E depois você me conta.
se Ele não vai se sentar na mesa com você e começar a revelar coisas profundas ao seu coração e te alimentar para uma caminhada que você precisa fazer. E é tão interessante que Elias, então, ele faz essa caminhada. Depois que ele dá aquele piti, né? O anjo alimenta. E a Bíblia diz que ele vai para uma caverna. Ele se esconde, porque ele tinha medo. Você imagina que a percepção de Elias estava totalmente errada. Ele viu que aqueles deuses não respondiam. Por que ele teve medo? O medo, ele é irreal. Eu queria que você parasse para pensar hoje em alguns medos que você tem. Preste atenção, a maioria deles nunca aconteceram e nunca vão acontecer. Deus já provou para você que Ele é contigo, que Ele cuida de ti. Por que você continua se escondendo por medo? E Deus precisava sarar Elias. Lá no capítulo 19, no versículo 9 ainda, ali entrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou e agora também procuram me matar. Você conhece essa historinha? Eu sou a única que restou. Ninguém me entende. Uau. E aí Deus fala algo: saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto ele estava ali, o Senhor passou um forte vendaval, atingiu um monte, era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no terremoto, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Em algumas traduções, uma brisa suave. Quando Elias o viu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? E aí Elias fala toda aquela ladainha de novo. Sou o único que restou. Mas lá no 15, o Senhor diz assim: volte pelo caminho por onde você veio. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está perguntando assim para você: o que você faz aí? O porquê que você está escondida numa caverna? Não foi para esse lugar que eu desenhei você. Sabe de uma coisa? Veio um vento muito forte que despedaçou a montanha. Isso fala para mim, sabe do quê? Das nossas conferências. Vocês lembram das grandes conferências? Dos ventos, dos grandes ministros. Mas é interessante que naquele embate que Elias teve contato com fogo. Uau! Foi algo lindo, fogo desceu. Mas não foi o fogo que trouxe Elias de volta. Não estão nas conferências, não estão nos grandes ministros. Escute o que eu vou falar para você. Não estão nos grandes movimentos, nos grandes barulhos. O que vai restaurar você para ouvir a voz de Deus outra vez, e você vai reconhecer que é Ele, é a brisa suave passando. É o sussurro do Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Esse tempo de pandemia, um presente a igreja brasileira ganhou. Não tem mão de ministro na sua cabeça toda hora, não. Porque você está totalmente dependente do que o Espírito Santo está agindo dentro de você. Hoje mesmo aqui não vai ter ninguém com a mão na sua cabeça, não. Outro dia eu fui numa reunião ministrar para mulheres, e aí eu chamei as mulheres, nós estávamos orando, e no meio tinha no corredor aquelas mulheres que ficavam assim, sabe, no corredor. Deus falou assim comigo: manda elas parar, e elas também precisam. Eu falei: ei, intercessoras, vira para mim. Elas viraram, eu falei assim: deixa Deus pegar vocês.
Sabe de uma coisa? Não depende do homem aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E sabe o que é a brisa suave? Coisas improváveis que você diz assim, é o Senhor, é o Senhor. Eu lembro de algumas brisas suaves que me arrancaram de cavernas na pia da minha casa. A louça cheia, eu lavando louça, e eu e o Espírito Santo, e de repente daqui a pouco já não era louça, era eu no chão. Deus sabe te encontrar nas tuas cavernas, emocionais, espirituais. Uma brisa suave vai bater em você. E sabe o que ela faz? Ela te devolve a voz de Deus, porque Elias reconheceu. Não reconheceu no vento, não reconheceu no terremoto. Talvez você está cansada de conferência, cansada de culto. Você está cansada. Você não aguenta mais. Você quer a presença de Deus. E ela está aqui hoje. Eu vejo um sussurro aqui hoje, uma brisa suave nesse lugar. E foi no sussurro que ele ouviu a voz de Deus. Eu tenho descobrido que esses grandes movimentos, eles não são às vezes, já se diz, né? Evento. Evento é vento. Entende isso? Deus está amadurecendo a igreja, para que ela seja muito mais profunda no secreto do que no público. Deus está levantando ministros que vão ser muito mais profundos lá no quarto deles do que nas plataformas. E Deus começa, sabe o que? Ajustar a visão de Elias. Espera aí, Elias, não foi só tu que sobrou, depois você lê em casa. Ah, tem muitos profetas que não se dobraram. Tem mais de, tinha quanto? 7.000. De todo joelho que não se prostrou a Baal. Sabe o que você ferida, cansada faz? Você não vê as obras de Deus ao redor de você. Você não vê mais nada, você não vê mais ninguém. Para você ninguém presta. Mas sabe de uma coisa? Ao redor de você, escondido também está todo joelho que não se dobrou a Baal. Elias estava desconectado das pessoas que estavam conectadas com Deus. A amargura, o cansaço, a fome, o desgaste leva para esse lugar. Você não enxerga mais as obras de Deus, tudo para ti está ruim. Por mais que as pessoas façam coisas boas para você, você não consegue enxergar a bondade. Você fala, só eu sobrei. Deus chega e diz, não é bem assim. Uau! E Deus faz algo com Elias, que é o que Ele vai fazer aqui hoje. Ele levanta Elias e diz, agora vai ungir pessoas. Elias levanta Jeú. Elias vai lá e unge depois Eliseu. Escute isso. O que Deus está derramando não termina em você. Se levanta, porque Deus vai levantar você para levantar outras mulheres. Se levanta, porque Deus vai levantar você, vai colocar unção sobre a sua vida, para você ministrar a outras pessoas. Eu quero dizer isso para você, esses desgastes hoje acabam aqui. Eu vejo o Espírito Santo soprando nesse lugar, trazendo você de volta ao propósito chamado. Tem pessoas que estão aqui e estão feridas com o ministério. Deus me mostra isso. Você está cansada e ferida pela igreja. Sabe de uma coisa? Existe um Deus aqui que tem óleo suficiente para curar você. Sabe uma coisa que me chama muita atenção naquele samaritano caído à beira aquele homem caído à beira do caminho que o samaritano ajuda? Sabe o que me chama a atenção? Ele leva ele para uma hospedaria. Ele dá os primeiros socorros no cavalo. Escute. Talvez hoje aqui eu seja um samaritano na sua vida. Te encontrei no meio do caminho ferida. Eu tenho azeite, tenho vinho, coloco nas tuas feridas, mas eu preciso te levar para uma hospedaria. Não é a sua casa, não é um lugar permanente, é um lugar de passagem para você ser curado. Eu vejo Deus levando algumas mulheres aqui nessa noite para uma hospedaria. E pode ter certeza, ela tem tudo o que você precisa. Uma hospedaria espiritual. Deus está te colocando, você precisa comer, descansar e ser curada, para seguir a viagem, o propósito de Deus para a sua vida. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Aí você pensa, então eu não posso descansar. Não, você descansando, você não está parando. Você está se preparando para a viagem que Deus tem para a sua vida, do seu destino.
Tem uma música que eu gosto muito. Amanheceu, você conhece? Eu nada pesquei. O que é que parecia? Parecia. Canta bem alto. Como é que você estava? Sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e... Mas sabe o que acontece? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Filha, eu vou te honrar. Deus não terminou com você. Deus não acabou com você. Deus não deixaria você encavernada, frustrada. Deus não vai enterrar o propósito dele na sua vida. Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Existe uma brisa suave nesse lugar, um sussurro do alto, reposicionando você, curando seu coração, te trazendo de volta para o propósito. Essa noite eu queria muito chamar vocês aqui para orar, mas não posso, não pode. É aí onde você está mesmo. Mas eu quero que você faça algo. Eu quero que você, se você é essa pessoa, você está como Elias hoje. Eu estou cansada. Eu preciso ser devolvida. Eu preciso de palavras de vida eterna. Eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você, isso. É para você. O Senhor me trouxe aqui para você. Sabe, eu não estou destravando uma mulher, eu estou destravando uma multidão que vem atrás de você. Eu estou destravando um Elias que tem óleo suficiente para ungir pessoas pontuais para essa nação nessa hora. Eu estou ungindo mulheres nessa noite, destravando mulheres que têm azeite. Sabe de uma coisa? Agora mesmo, o poder de Deus é suficiente. Você vai ser tocada agora, cheia do Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço, nos responde agora, com a doçura do céu. Espírito Santo, toca. Eu sei que Contagem é um lugar de avivamento, Deus. Eu sei que essa terra aqui é tocada pela tua presença. Toca, isso.